Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando das pessoas que vocês amam nesse momento de afastamento social. A gente vai se encontrar por aqui, através do YouTube, do WhatsApp, para poder tirar dúvidas e estudarmos juntos. Nessa primeira semana, o foco do nosso estudo é a compreensão de texto, como a gente já vinha trabalhando desde o início do ano na escola. Eu vou passar para vocês algumas dicas que podem ajudar na hora dos exercícios de compreensão de texto. A primeira dica é: crie o hábito de ler. Quando a gente se familiariza com a leitura, tudo vai ficando mais fácil. Tudo aquilo que você conhece, você tende a gostar mais e a compreender melhor. Leia tudo o que você quiser ler, tudo que você tiver vontade. Às vezes as pessoas vão falar com você assim: não leia esse tipo de texto, porque isso aí é porcaria, isso não vai te acrescentar em nada. Não dê ouvidos para essa pessoa. Leia sim, leia tudo. Com o passar do tempo, você vai ficando mais seletivo e vai começar a ler textos mais complexos e vai começar a gostar deles também. A segunda dica é: seja curioso. Tenha curiosidade pelo significado de palavras que você não conhece. Procure saber, através de um dicionário ou através do Google, qual o significado delas. Isso vai enriquecer o seu vocabulário e vai te ajudar na compreensão dos textos. A terceira dica é: aumente o seu vocabulário. E isso pode acontecer de uma forma divertida, através de jogos de caça-palavras, palavra cruzada. A quarta dica é: faça o jogo de sinônimos e antônimos. Sempre que você encontrar uma palavra nova, procure descobrir um sinônimo para ela, ou seja, uma palavra que signifique a mesma coisa que ela, e também um antônimo. Qual é o oposto dessa palavra? Qual o contrário dessa palavra? A próxima dica é: leia o texto mais de uma vez. Numa primeira leitura, dificilmente nós vamos encontrar todas as informações que necessitamos. É preciso fazer uma releitura. É nesse processo de ler de novo que nós vamos encontrar informações que na primeira leitura a gente não achou. A sexta dica é: preste atenção no que está sendo pedido na questão. Muitas vezes, levados pela nossa própria opinião sobre o assunto, nós nos perdemos na interpretação. Então, se a pergunta é sobre o que o autor pensa sobre determinado caso, você tem que se voltar para a opinião do autor e não misturar com a sua opinião. Sempre que a pergunta for: retire do texto um trecho que exemplifique tal assunto, você tem que retirar do texto, você tem que ir lá e copiar exatamente como está. A próxima dica é: leia sobre todos os tipos de conhecimento, porque às vezes a pergunta sobre um determinado texto extrapola o que está no texto. Muitas vezes isso acontece em vestibular. Costumam aparecer alguns textos de apoio para você fazer uma redação, por exemplo, mas aqueles textos vão ser apenas um apoio. Às vezes você vai precisar ter um conhecimento extra, que está além do que está escrito naquele texto, para poder desenvolver os seus parágrafos. Quanto mais você ler sobre diferentes tipos de assunto, mais preparado você vai estar. A próxima dica é: tome cuidado com as vírgulas. A posição de uma vírgula na frase faz total diferença no seu significado. Olhem só esse exemplo. Os alunos dedicados passaram no vestibular. Os alunos dedicados passaram no vestibular. Quando a gente usa a vírgula, a gente dá uma pausa na fala, e isso interfere completamente no significado. Nessa primeira frase, os alunos dedicados passaram no vestibular, eu estou querendo dizer que apenas os alunos dedicados passaram no vestibular. Os que não eram dedicados não passaram. Na segunda frase, eu estou querendo dizer que todos os alunos eram dedicados e todos passaram no vestibular. A palavra dedicados entre vírgulas está explicando os alunos, está qualificando esses alunos. Ou seja, eu quero dizer que todos eles eram estudiosos. Vejam mais um exemplo. Só o Diego fez o trabalho de artes. E a outra frase: só o Diego fez o trabalho de artes. Vejam, quando eu isolo a palavra só com vírgula, eu quero dizer o quê? Que ele fez o trabalho sozinho. E na segunda frase,
eu quero dizer que somente o Diego, da sala dele, fez o trabalho de artes, mais ninguém. Então tomem cuidado com a vírgula, ela faz muita diferença. E a última dica é: utilize um marca-texto ou o próprio lápis ou caneta para poder destacar tudo que você achar interessante no texto. À medida que você for lendo, você vai grifando as informações que chamarem a sua atenção. Na hora em que você for ler as questões sobre o texto, provavelmente as respostas vão estar nesses grifos que você fez. Agora, pessoal, eu quero corrigir com vocês as atividades do PET e também do formulário que eu enviei no início da semana. As atividades do PET eram para ser feitas no caderno. Então você pode pausar o vídeo, ir lá pegar o seu caderno, lápis, borracha e vamos fazer a correção comigo. Na primeira atividade do PET, nós temos uma manchete que fala sobre agressões que os ciclistas teriam sofrido e logo após nós temos duas perguntas. A primeira é: que agressão esses ciclistas poderiam ter sofrido? E a pergunta B: o motorista teria sido agredido também? Por quê? Essas duas perguntas cabem respostas pessoais. O objetivo é você deduzir, inferir o que poderia ter acontecido na situação descrita. Bem, uma das respostas possíveis é: letra A: os ciclistas poderiam ter sido agredidos por estarem transitando fora da faixa própria para ciclistas. E a letra B, você pode escrever que sim, ele também poderia ter sido agredido, pois a informação da manchete abre duplo sentido, é uma informação ambígua. Ao dizer agressão de motorista, podemos entender que o motorista agrediu, mas também podemos entender que ele foi agredido. É uma informação que gera ambiguidade. Teríamos que ler toda a notícia para poder saber se ele recebeu ou praticou a agressão. A atividade 2 é a leitura da notícia. E na atividade 3 nós vamos responder algumas perguntas. Agora que você leu a notícia, responda. Letra A: de acordo com as informações fornecidas pela notícia, qual foi o motivo mais provável da agressão? O motivo provável da agressão foi o fato de os ciclistas passarem pelo sinal vermelho, virando juntamente com um outro motorista. Todos se excederam, começaram a trocar ofensas e dali resultou a agressão mútua. Letra B: segundo a ciclista que denunciou o motorista, independente de termos atravessado o sinal vermelho, poderíamos compartilhar a pista, até porque já era tarde, o fluxo era pequeno. Considerando esse argumento e levando em conta ainda a desigualdade de condições entre o motorista e os ciclistas, você acha que a reação do motorista foi a mais adequada? Por quê? Bem, essa é uma resposta bem pessoal. A minha opinião é: ninguém tem o direito de agredir ninguém. E uma atitude errada não pode justificar outra. E você, o que pensa sobre isso? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa semana e aguardo vocês na próxima.